Então, gente, né, seguimos então com mais um encontro da gente. Lembrando que esse encontro é de geografia, beleza? Turma do nono ano está iniciando mais uma videoaula, beleza? A gente estava trabalhando o quê? Lembrando que a gente estava trabalhando, né, todo o cenário geopolítico, né, assim. Então a gente foi vendo principalmente no último encontro da gente, a gente viu que o papel, né, da América Latina, né, e dos países. A gente chegou primeiro a ver o quê? É o papel da África, né, perante esse cenário global, né, esse cenário da geopolítica global. A gente também chegou a ver o papel da América Latina, né, perante esse cenário global, perante as economias do mundo, né? Então a gente viu que praticamente o quê? Toda a América Latina acaba sendo o quê? Sendo meio que, né, a parte exploradora, né, desse capital, ou seja, da parte exploradora dessa globalização. Então a gente parte agora, né, praticamente para ver os principais continentes. A gente viu o continente da África, né, perante o cenário global. A gente sabe muito bem que a África é um continente atrasado, enfim, justamente por conta que concentra-se lá muita grande, né, grande miséria e grande pobreza também, né, justamente por conta das invasões de explorações que já ocorreram lá e que ainda ocorrem na África do Sul, né? A gente viu as calamidades, né, muito grandes. A gente também notou que o Brasil ainda, por mais que seja, né, assim como o México e a Argentina, por mais que seja um país que está, por exemplo, em etapa de desenvolvimento e tal, mas a gente percebeu que ele ainda depende muito, né, do capital estrangeiro, né, ou seja, depende muito também das tecnologias, né, estrangeiras, ou seja, ele é um país onde, por exemplo, boa parte do seu PIB, né, boa parte de sua exportação é do setor primário, né, enquanto que, por exemplo, países de primeiro mundo, como Estados Unidos e países da Europa, né, ou seja, boa parte do produto interno bruto, né, que é o PIB, boa parte das exportações são de produtos terciários, né, ou seja, são por exemplo, de tecnologias mais avançadas, e isso faz com que o Brasil acabe sendo cada vez mais dependente, né, dessas tecnologias. Isso faz com que o Brasil, por exemplo, venda, por exemplo, para o estrangeiro soja, café, ou seja, produtos primários, né, petróleo no seu estado bruto, e que o Brasil, no caso, acabe, né, ou seja, fazendo com que ele exporte ainda muito, né, ou seja, muitas tecnologias dos outros países, né? Exporte não, gente, perdão, porque ele importe muito ainda tecnologia, tornando cada vez mais ele o quê? Tornando cada vez mais ele dependente, né? Isso do capital estrangeiro, dependente das tecnologias. Então a gente encerrou o nosso último assunto nessa videoaula que o Brasil precisa ainda muito, né? Ou seja, de muitos desafios para alcançar o desenvolvimento, beleza? Então a gente parte agora para estudar a Ásia, né? A gente vai começar a ver, né, mais meio que dois continentes, né? Ou seja, porque apesar do Oriente Médio estar na Ásia, a gente estuda ele separado, né? O Oriente Médio propriamente. Beleza? Então a gente vai estudar hoje a Ásia, né, perante esse cenário global, econômico e o Oriente Médio, beleza? Então, o título dessa aula é esse: a Ásia e as próximas superpotências mundiais. A gente sabe que a Ásia, ela é onde, por exemplo, é onde tem países como Japão e China, né, que são considerados aí países de alta tecnologia, principalmente o Japão, né, e que são considerados, né, segundo as estimativas, são considerados para ser as principais potências mundiais futuramente, beleza? Então vamos observar aqui primeiramente, né, por que esses países têm esse grande potencial. A Ásia tem, no Japão, seu país mais desenvolvido, já que possui um elevado IDH e autonomia tecnológica e econômica. É a terceira maior economia do mundo, com participação global por meio de suas empresas de indústrias automotivas e de informática, como a Honda, Toyota, Sonic e Panasonic. Então, isso aí são todos da Ásia, né, galera? Ou seja, praticamente concentradas no Japão. Beleza? O Japão, a gente sabe muito bem que ele concentra muito nessas tecnologias mais avançadas e isso torna um país cada vez mais desenvolvido. Beleza? São marcas que caracterizam a economia japonesa como produtora de riquezas a partir do conhecimento tecnológico que gera mais riquezas e empregos de melhor qualidade do que extração mineral ou produção agropecuária comuns na América Latina, na África e no sul da Ásia. Ou seja, né, só comparando umas com as outras, por exemplo, né, o que não pode ser comparado, né, enquanto que o Japão investe muito em tecnologia e etc., o Brasil investe muito em quê? No setor primário, né? Ou seja, que é na agropecuária, enfim, na agricultura, né? Em tudo isso aí, beleza? A perspectiva de futuro, né? No futuro de que a Ásia
tem as maiores potências do planeta, como a consolidação da China e da Coreia do Sul, como potências tecnológicas e econômicas, apesar dos problemas de IDH na China, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, vocês já estudaram sobre isso, a manutenção da Rússia como potência militar entre as 15 maiores economias do mundo e a chegada da Índia e da Indonésia em 2050. O grupo das maiores economias do mundo, terceiro e quarto maiores PIBs, respectivamente. Ou seja, então, só mostrando mais uma vez uma perspectiva de futuro para a Ásia, né? Ou seja, a China é a maior economia do mundo, né? Está chegando ali coladinha nos Estados Unidos. A Coreia do Sul é um grande país também de potência capitalista. Então, né? Ou seja, a gente também tem aí a Rússia, que tem boa parte do seu território localizado na Ásia, né? E a Rússia, ela se destaca muito bem também como potência militar. Né? Assim, a gente também tem chegada de países cada vez mais, como Índia e Indonésia, né? Ou seja, o que vai, né, prevalecer e levar o título da Ásia, né, como a maior potência econômica, como o continente de maior potência econômica no mundo. Beleza? A China, ó, e a Coreia do Sul despontam, né, como potências tecnológicas por produzirem suas próprias tecnologias e exportá-las como fonte de riqueza, né? Ou em 2050, a China vai ocupar a primeira posição mundial do PIB, superando os Estados Unidos. A estimativa é de que o PIB da China salte dos atuais 11 trilhões de dólares, olha só para isso, gente, para mais de 58 trilhões em 2050. Isso aí é as estimativas, né? Ou seja, que os economistas e cientistas econômicos, né, eles estão apontando, né? Então, ou seja, a China está praticamente, né, colocando os Estados Unidos para o segundo lugar, né, galera? Não é à toa que, por exemplo, se a gente for rodar até por Petrolina mesmo, né, em nossa cidade, a gente acaba vendo, ou seja, praticamente um domínio muito grande de lojas de chineses, né, principalmente no comércio de Petrolina. Então, a gente vê que China ela está dando uma abertura muito grande para os mercados, né, e isso está movimentando muito bem a economia da China. Não é à toa que todo produto que a gente pega, né, praticamente esses produtos importados, a gente encontra, né, atrás dele o made in China, né, assim feito na China, correto? Então isso aí é o quê? Isso aí é resultado de uma política de abertura de mercados na China para cada vez mais crescer economicamente, beleza? Outro ponto principal, né, desse assunto é o Oriente Médio, né, ou seja, geograficamente ele está localizado na Ásia, mas por ter uma dinâmica econômica e cultural própria, acaba por se destacar como uma região diferenciada. Os países do Oriente Médio têm o que, galera? Como sua grande fonte de riqueza, né? Ou seja, eles têm muito o quê? Petróleos, né? Reservas de petróleo. Então, por exemplo, boa parte dos países tem uns PIBs elevados, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, né? E rendas per capita elevadas, como no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e em Israel. Ou seja, quando comparadas com os países da América do Sul e da África, são super, super, super cada vez o quê? Maiores, né, do que por exemplo, os PIB desses países. Beleza? Isso por quê? Porque eles concentram uma grande reserva de petróleo mundial. Então, aqui o professor trouxe esse gráfico, ó, que mostra praticamente que os 4 primeiros lugares, né, em reservas de petróleo no mundo estão localizados aqui, ó, por exemplo, ó, na região do Oriente Médio. Então, isso causa bastante transtorno, principalmente para os Estados Unidos, né, que não tem uma grande reserva, né, de petróleo. Enfim, isso leva o patamar, né, ou seja, do Oriente Médio como uma economia dependente total do carbono, ou seja, dos hidrocarbonetos, que são, né, os petróleos. Beleza? Dessa maneira, quando falamos em economia e globalização, os países do Oriente Médio se destacam como mercados consumidores desejados pelo capital multinacional, além da produção de petróleo, que está entre as maiores do mundo. Os países do Oriente Médio não têm fábricas para transformar o petróleo em produtos com maior valor agregado, pelas petroquímicas e refinarias, né, que já quem possui isso aí são os países de primeiro mundo, principalmente Estados Unidos. Então, apenas vendem esse recurso para países com tecnologia para extrair deles, né, que vão gerar mais riquezas. Beleza, gente? Né? Então, a gente estava aí, no caso, né, podemos afirmar que o quê? Que o Oriente Médio está cada vez mais o quê? Dependente, né, galera? Né? Dependente do hidrocarboneto e do petróleo. Tudo bem? Então, peguem aí o exercício, ó, que fica para vocês. Lembrando que vocês já sabem todo o procedimento, né? Tira uma foto, coloca o nome e me envia por e-mail. E são essas 4 perguntas aí, tá bom, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Grande abraço em todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.